O problema que hoje parece grande demais não é maior do que o Deus que guarda a sua vida. Talvez você tenha chegado até esta mensagem com o coração apertado, procurando uma resposta, sem saber como vencer aquilo que está diante de você. Mas o Salmo 121 traz uma verdade que pode mudar completamente a maneira como você está enfrentando essa batalha. O seu socorro não depende apenas daquilo que seus olhos conseguem enxergar. Quando todas as portas parecem fechadas, Deus continua trabalhando. Quando suas forças terminam, o poder do Senhor não diminui. Quando você não consegue encontrar uma saída, o Criador dos céus e da terra já sabe exatamente por onde dirigir seus passos. Por isso, não receba esta palavra como uma simples leitura. Receba como uma mensagem de esperança para a sua vida. O Senhor não abandonou você no meio desse problema. Ele está presente, está atento e continua sendo seu fiel guardador. Paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Que a palavra de Deus alcance agora seu coração e renove suas forças. Se esta mensagem for para você, deixe seu like para que ela alcance mais vidas. Inscreva-se no canal e compartilhe esta palavra com alguém que também precisa se lembrar de onde vem o socorro verdadeiro. O Salmo 121 começa dizendo: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me veio o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Preste atenção nessa pergunta: de onde me virá o socorro? Essa não é uma pergunta de alguém que desconhece completamente a Deus. É uma pergunta de alguém que está diante de uma dificuldade real. O salmista olha para os montes e confirma que precisa de ajuda. Existe algo à sua frente que parece alto, difícil e impossível de atravessar. Talvez você também esteja diante de um monte. O seu monte pode ser uma dívida que não para de crescer. Pode ser uma fraqueza, um conflito dentro da família, uma porta de emprego que ainda não se abriu, ou uma angústia que você não consegue explicar. Pode ser uma preocupação com um filho, uma decepção, uma injustiça, ou uma situação que está consumindo sua paz. Qual é o monte que está diante de você hoje? A palavra não ensina a negar a existência do problema. O salmista não finge que está tudo bem. Ele reconhece que precisa de socorro. A fé verdadeira não significa dizer que a luta não existe. Significa saber a quem está correndo enquanto a luta existe. Ele levanta os olhos. Isso é muito importante. O problema queria fazer o salmista olhar somente para baixo, mas ele decidiu olhar para o alto. A preocupação queria dominar seus pensamentos. Porém, ele falou os olhos e se lembrou de que existia uma autoridade acima daquela situação. Quantas vezes permanecemos olhando apenas para o tamanho do problema? Contamos os recursos que não temos, analisamos todas as possibilidades negativas e imaginamos tudo o que pode dar errado. Sem perceber, alimentamos o medo até que o medo se torne maior dentro de nós do que a própria dificuldade. Mas o Salmo 121 nos convida a mudar a direção do olhar. Isso não significa ignorar responsabilidades. Você deve fazer aquilo que está ao seu alcance. Procurar orientação, organizar a vida, tomar decisões e agir com sabedoria. Entretanto, não pode colocar toda a sua confiança na força humana. Existem batalhas nas quais você precisa considerar: eu farei a minha parte, mas o meu socorro vem do Senhor. E quem é esse Senhor? O texto responde: é aquele que fez o céu e a terra. O seu socorro não vem de alguém limitado. Ele vem do Criador. Aquele que localizou os céus, formou a terra e colocou limites nas mares, não perdeu o controle de sua história. O problema pode ser novo para você, mas não surpreendeu a Deus. Você já se perguntou por que essa luta conseguiu abalar tanto a sua confiança? Talvez porque durante muito tempo seus olhos ficaram presos aos montes. Hoje, porém, o Senhor está esperando você o olhar acima deles. Não adore o problema com a sua atenção. Não permita que ele ocupe o lugar que pertence a Deus.
Reconheça a dificuldade, mas reconheça também a soberania do Senhor. O monte é grande, mas Deus é maior. A batalha é intensa, mas o braço do Senhor continua forte. O caminho parece difícil, mas o Criador pode abrir uma passagem onde você não consegue enxergar nenhuma. Se você puder, coloque a mão sobre o coração e declare com fé: Senhor meu Deus, eu reconheço que preciso do teu socorro. Durante muitos dias, olhei apenas para o tamanho do meu problema e permiti que o medo dominasse meus pensamentos. Mas, neste momento, eu levantei os meus olhos para ti. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu não estou sozinho. Eu não fui esquecido. Existe uma mão poderosa sustentando a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que esse problema não destruirá a minha fé. A ansiedade não governará o meu coração. O medo não decidirá o meu futuro. O Senhor é maior do que aquilo que está diante de mim. Pai, mostra-me a direção, concede-me sabedoria e fortalece os meus passos. Eu entrego em suas mãos aquilo que não consigo resolver sozinho. Amém. Receba esta verdade. O socorro de Deus está acima do problema que tenta intimidar você. O salmo continua: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Observe que o versículo fala sobre os pés. Os pés representam o caminho, a estabilidade e a capacidade de continuar avançando. Quando alguém está cansado, assustado ou atravessando um terreno perigoso, seus passos podem se tornar inseguros. Talvez o problema ainda não tenha derrubado você por fora, mas você está fazendo seus pés vacilarem por dentro. Você continua cumprindo suas obrigações, trabalhando, cuidando da casa e conversando com as pessoas. Porém, no coração, sinta que está perdendo a estabilidade. Há dias em que você acredita. Em outros, aparece uma dúvida. Em determinado momento, você declara que Deus abrirá a porta. Pouco depois, acho que não existe mais solução. Seus sentimentos oscilam e você começa a perguntar: será que conseguirei continuar? O Senhor responde: não deixará vacilar o teu pé. Isso não significa que você nunca sentirá fraqueza. Significa que mesmo quando sua força parecer insuficiente, Deus poderá sustentar você. O segredo não está na firmeza das suas pernas, mas na fidelidade da mão que o segura. Lembre-se de quantas situações você já pensou que não conseguiria suportar. Quantas noites pareceram intermináveis. Quantas vezes você acreditou que havia chegado ao seu limite. Ainda assim, você está aqui. Talvez tenha marcas, perguntas e lágrimas, mas permaneça de pé. Não atribua isso apenas à sua resistência. Existe uma graça sustentando a sua vida, mas não para por aí. O texto declara que aquele que guarda você não dorme. Deus não cochila durante sua batalha. Ele não se distraiu. Ele não deixou de acompanhar o que está comemorando. As pessoas não podem perceber sua dor. Alguém pode dizer que você está exagerando. Outros podem prometer ajuda e depois desaparecer. Há momentos em que até as pessoas que amamos não conseguem compreender completamente aquilo que enfrentamos. Deus, porém, vê cada detalhe. Ele conhece a preocupação que você não conta a ninguém. Conhece a lágrima que caiu quando a casa estava em silêncio. Conhece o pensamento que passou pela sua mente durante a madrugada. Conhece a oração que você não conseguiu terminar porque a voz ficou presa na garganta. E está escrito: aquele que guarda, você não dormirá. Você não precisa de permanência acordada tentando controlar tudo. Enquanto você descansa, Deus continua sendo Deus. Embora não consiga enxergar movimento, Ele pode preparar situações, trabalhar em corações, fechar caminhos perigosos e organizar aquilo que está fora de seu alcance. Há pessoas perdendo a saúde emocional porque acreditam que precisam observar todas as possibilidades. Pensei, se eu não controlar tudo, algo dará errado. Mas há coisas que nunca estiveram sob seu controle.
A sua segurança não está em controlar cada detalhe, está em confiança naquele que nunca perde o controle. Faça o que precisa ser feito, mas não carregue o peso de querer ocupar o lugar de Deus. Ore, planeje, haja com responsabilidade e depois descanse na fidelidade do Senhor. Preste atenção no que vem agora. Talvez Deus não retire imediatamente todo o caminho difícil, mas Ele promete impedir que o caminho destrua você. Há uma diferença entre passar por um terreno assustador e ser abandonado nele. Você pode estar atravessando um lugar complicado, mas o Senhor continua segurando seus passos. Vamos contar a palavra. Deus eterno, firma os meus pés. Eu confesso que houve momentos em que pensei em desistir e situações que abalaram a minha segurança. Mas a tua palavra afirma que o Senhor não permitirá que meus pés vacilem. Sustenta-me onde estou fraco. Dá-me equilíbrio para tomar decisões. Não permita que o desespero me leve a escolhas precipitadas. Guarda minha mente, minhas palavras e minhas atitudes. Eu declaro que não serei derrubado por medo. Não tomei decisões guiadas pela ansiedade. Não abandonarei aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos só porque o caminho se tornou difícil. Tu não dormes, tu não te distraias e tu não te esqueces de mim. Enquanto descansa, o Senhor trabalha. Enquanto espero, o Senhor me fortalece. Enquanto caminho, tua mão me sustenta. Em nome de Jesus, meus passos serão firmados e minha fé será renovada. Amém. Respire profundamente e entregue esse peso ao Senhor. Você não precisa resolver toda a sua vida em um único dia. Peça a Deus luz suficiente para o próximo passo e continue avançando. O Salmo 121 prossegue. Eis que não dormirá nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O salmista repete a verdade porque existem mensagens que precisam ser ouvidas mais de uma vez. Quando o medo insiste, a palavra precisa ser repetida. Quando a ansiedade volta, a promessa deve ser declarada novamente. O Senhor não dorme e não dorme. Ele é chamado da guarda de Israel, aquele que protege seu povo e permanece fiel à sua aliança. Depois, o texto torna a promessa pessoal. O Senhor é quem te guarda. Não diz apenas que Deus guarda outras pessoas. Não diz apenas que Ele guardou os personagens da Bíblia. A palavra aproxima essa verdade da sua realidade. O Senhor é quem guarda você. Você consegue receber isso no coração? Talvez você esteja acostumado a acreditar que Deus faz milagres na vida dos outros. Você escuta testemunhos, vê pessoas celebrando respostas e pensa, isso acontece com elas, mas não comigo. O Salmo 121 quebra esse pensamento. O Senhor também conhece seu nome, sua casa, sua história e sua necessidade. A proteção de Deus nem sempre significa ausência de problemas. Se assim fosse, os homens e as mulheres de fé nunca enfrentariam adversidades. José foi guardado por Deus, mas passou pela prisão. Daniel foi salvo, mas entrou na cova dos leões. Os 3 jovens hebreus foram salvos, mas atravessaram a fornalha. Paulo foi uma tempestade guardada, embora tenha sido enfrentado, perseguições e prisões. A proteção divina não significa que jamais entraremos em uma batalha. Significa que a batalha não terá autoridade para cancelar o propósito de Deus. José saiu da prisão e chegou ao governo. Daniel saiu da cova sem ser devorado. Os jovens atravessaram o fogo sem que as chamas destruíssem seus corpos. Paulo cumpriu sua missão apesar de toda a oposição. Será que você está interpretando a existência da luta como sinal de abandono? Não faça isso. A tempestade não prova que Deus deixou você. Em determinada tempestade, será justamente dentro da qual você conhecerá uma dimensão mais profunda da fidelidade do Senhor. O versículo também diz, o Senhor é a tua sombra à tua direita. A sombra está próxima.
Para que exista sombra, é preciso haver proximidade. Essa imagem revela um Deus que não observa você apenas de longe. Ele está perto. Sua acompanha a presença, os seus passos. A expressão "à tua direita" também aponta para o lugar da ação, da força e da defesa. Em outras palavras, Deus está presente onde você precisa agir. Ele não apenas consola o coração, também concede sabedoria para enfrentar a realidade. Se o seu problema exige uma conversa difícil, peça direção antes de falar. Se exige reorganização financeira, peça disciplinar. Se você exigir ajuda, abandone o orgulho e busque orientação. Se exige esperar, peça paciência. Se exigir encerrar um ciclo prejudicial, peça de confiança. A fé não é uma desculpa para a passividade. A confiança em Deus produz obediência. Você ora como quem depende totalmente do Senhor e age como alguém disposto a obedecer às instruções que Ele concede. Pergunte a si mesmo: qual é o próximo passo sábio que posso dar sob a direção de Deus? Talvez você não consiga resolver tudo agora, mas pode começar. Pode fazer uma ligação, pedir perdão, organizar documentos, procurar atendimento, atualizar um currículo, conversar com sua família ou estabelecer um limite necessário. A promessa da presença de Deus não elimina sua responsabilidade, ela dá coragem para cumpri-la. Senhor, Tu és quem me guarda. Mesmo quando não compreendo o caminho, creio que a Tua presença está perto de mim. Guarda minha casa, guarda meus filhos, minha família, minha saúde e meu trabalho. Guarda-me das decisões erradas, das palavras precipitadas e das armadilhas que não consegui perceber. Dá-me discernimento para considerar sua direção. Mostre o passo que devo dar e também aquilo que preciso evitar. Se houver uma porta que não vem de Ti, fecha-a. Se houver um caminho preparado pelo Senhor, conceda-me coragem para avançar. Eu renuncio à ideia de que fui esquecido. Não estou caminhando sozinho. O Senhor é a minha sombra à minha direita. Sua presença me acompanha no dia tranquilo e na noite difícil. Declaro que esse problema não cancelará o propósito de Deus para a minha vida. A luta não terá a palavra final. Minha história está guardada nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não permita que a pressa roube a direção. É melhor caminhar devagar com Deus do que correr para um caminho que Ele não indicou. A palavra continua: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O dia representa aquilo que é visível. São os problemas que você consegue identificar, as cobranças que conhece, os conflitos declarados e as situações que estão diante de seus olhos. A noite representa aquilo que você não vê claramente. São as incertezas, os pensamentos silenciosos, os medos sobre o futuro e as situações que fogem da sua compreensão. Deus está dizendo que a proteção dele não funciona apenas em um período. Ele guarda durante o dia e durante a noite. Guarda não que é conhecido e não que é desconhecido. Cuidado quando você entende o que está acontecendo e quando tudo parece confuso. Durante o dia, você pode estar ocupado e cercado de pessoas. A mente encontra tarefas que desviam momentaneamente a atenção. Mas quando chega a noite e o silêncio aumenta, os pensamentos ocultos começam a falar. É nesse momento que muitas pessoas são atacadas pela ansiedade. O corpo está cansado, mas a mente não está desligada. Elas imaginam conversas, criam cenários, revivem acontecimentos e tentam prever o dia seguinte. Você já passou por isso? O problema parece ficar ainda maior quando todos dormem? Então, declare o Salmo 121 sobre a sua noite. Antes de se deitar, desligue por alguns minutos aquilo que alimenta o máximo. Leia a palavra, converse com Deus e entregue nominalmente suas preocupações. Em vez de dizer apenas, Senhor, tire minha ansiedade, diga, Pai, eu te entrego esta dívida, eu te entrego o resultado desse exame.
Eu te entrego a preocupação com meu filho. Eu te entrego a decisão que preciso tomar. Quando nomeamos diante de Deus ou que nos aflige, confirmamos que não queremos continuar carregando aquilo sozinhos. É importante entender, não entregar significa nunca mais pensar no assunto. Pode ser necessário entregar muitas vezes. Sempre que o medo tentar recuperar o controle, reafirme: isso já está nas mãos do Senhor, e eu peço sabedoria para fazer a minha parte. Mas não para por aí. Essa proteção também nos ensina a permanência sob a vontade de Deus. Não podemos pedir que o Senhor abençoe caminhos que contradizem a palavra. Há problemas que surgem por situações que não escolhemos, mas também existem sofrimentos que aumentam porque insistimos em decisões pertinentes. Se Deus mostrar algo que precisa mudar, não suportar o coração. Talvez seja necessário abandonar um hábito, rever uma amizade, corrigir uma atitude ou considerar um erro. A proteção divina também se manifesta por meio da correção. O Pai que ama também orienta. Quando Deus impede determinado caminho, isso pode parecer frustração no primeiro momento, mas depois você poderá perceber que era livramento. Nem toda porta fechada é derrota. Algumas portas permaneceram fechadas porque, atrás delas, existiam dores que você ainda não conseguia enxergar. Você tem agradecido apenas pelas portas abertas ou também confia em Deus diante das portas fechadas? A fé madura diz: Senhor, se isso vier de ti, confirma e conduz. Se não vier, longe de mim, mesmo que meu coração ainda não compreenda. O salmista não coloca sua segurança nas situações. Ele coloca sua segurança no guardador. As circunstâncias mudam, pessoas mudam, recursos podem aumentar ou diminuir. Deus, porém, permanece fiel. Pai meu celestial, visite agora a minha mente e retire todo pensamento que tenta roubar a paz. Eu entrego ao Senhor aquilo que consigo ver e aquilo que ainda não compreendo. Entrego as batalhas do dia e os temores da noite. Não permitirei que a preocupação se transformasse em minha companhia constante. Guarda meu descanso, acalma meu coração e ensina-me a confiar. Que toda perturbação perca força diante da tua presença. Que minha casa esteja envolvida pela paz de Cristo. Se existe algo que preciso concordar, mostre-me com clareza. Dá-me humildade para considerar meus erros e coragem para mudar. Livra-me de caminhos enganosos e de decisões que parecem boas, mas podem produzir sofrimento. Eu declaro que meu futuro não é entregue ao acaso. Minha vida está nas mãos de Deus que não dorme. Ó Senhor, guarda-me de dia e de noite. Em nome de Jesus, amém. Preste atenção, não é a ausência de perguntas que demonstrem fé. Fé é continuar confiando mesmo enquanto algumas respostas ainda não chegaram. Os últimos versículos dizem: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa conclusão é poderosa. O Salmo começa com alguém que procura socorro e termina com uma declaração de segurança. O problema não é colocado no centro, Deus é colocado no centro. Ó Senhor, te guardará de todo mal. Isso não quer dizer que nunca enfrentaremos dias dolorosos, mas afirma que o mal não terá autoridade para destruir aquilo que Deus decidiu preservar. Em seguida, o texto aprofunda a promessa: guardará a tua alma. Existem situações que tentam ferir não apenas as situações externas, mas também a alma. A concepção tenta produzir amargura. A demora tenta produzir incredulidade. A coleta tenta atacar a identidade. A injustiça tenta alimentar desejo de vingança. O fracasso tenta convencer você de que não possui valor. Deus não está interessado apenas em mudar o que está ao seu redor. Ele também deseja proteger e restaurar aquilo que está dentro de você. De que adiantaria sair do problema carregando uma alma destruída?
O Senhor quer conduzi-lo pela luta, sem permitir que a luta transforme seu coração em um lugar de ódio, medo e desesperança. Talvez a solução que você pediu ainda esteja em processo, mas Deus já começou uma obra dentro de você. Sua oração está ficando mais sincera. Sua dependência está aumentando. Você está aprendendo a estabelecer limites, considerar prioridades e valorizar coisas que antes não percebia. Não desperdice aquilo que Deus está ensinando neste período. A promessa também alcança sua entrada e sua saída. Isso fala dos movimentos da vida. Quando você chega e quando parte. Quando começa e quando encerra. Quando uma porta se abre e quando um ciclo termina. Você pode pedir a proteção de Deus antes de sair de casa. Pode consagrar seu caminho, seus compromissos e suas decisões. Pode pedir que o Senhor guarde sua chegada, sua partida e tudo o que aconteça entre esses dois momentos. E o Salmo termina dizendo, desde agora e para sempre. A proteção do Senhor não começa apenas quando você sente alguma coisa. A promessa diz, desde agora. Talvez suas emoções ainda estejam agitadas, mas a palavra permanece verdadeira. Talvez a resposta não tenha sido aparente, mas você pode decidir confiar a partir deste momento. Não espere que o problema desapareça para recuperar sua fé. Comece a declarar a fidelidade de Deus enquanto caminha em direção à resposta. Diga ao seu coração, eu não sei exatamente como tudo será resolvido, mas sei de onde vem o meu socorro. Não conheço todos os detalhes do amanhã, mas sei aquele que estará lá. Não controle todas as circunstâncias, mas pertenço ao Deus que fez o céu e a terra. Essa é a mensagem do Salmo 121. Seus olhos podem enxergar montes, mas sua fé enxerga o Criador. Seus pés podem atravessar caminhos difíceis, mas existe uma mão sustentando você. A noite pode ser longa, mas seu guardador não dorme. O futuro pode conter perguntas, mas você não chegará sozinho até ele. Senhor Deus, eu me apresento diante de Ti cada pessoa que acompanha esta mensagem. Tu conheces os problemas, as necessidades e as lágrimas que ninguém mais viu. Manifesta socorro Teu. Abra as portas que estiverem de acordo com a Sua vontade. Conceda estratégias, envie ajuda e traga claramente para cada decisão. Onde existe enfermidade, conceda força e direcionamento. Onde existe conflito, produz reconciliação conforme a Sua vontade. Onde existe falta, conceda provisão e sabedoria. Onde existe ansiedade, estabelece Tua paz. Guarda a entrada e a saída desta pessoa. Protege sua casa, sua família, sua mente e sua alma. Não permita que seus pés vacilem. Renova suas forças e mostra que ela não foi abandonada. Nós declaramos que o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A última palavra não pertence ao problema, mas ao Deus que continua no controle. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários, o meu socorro vem do Senhor. Compartilhe esta mensagem com alguém que está atravessando um problema e precisa recuperar a esperança. E se você sentir no coração o desejo de apoiar esta missão, há uma chave Pix disponível na descrição. Essa contribuição é voluntária e será um formato de semestre para que a palavra continue alcançando outras vidas. Que o Senhor guarde sua entrada e sua saída desde agora e para sempre. Deus abençoe você e sua família.